Seguinte, Tonhão da Fiel tá deixando a torcida corintiana sonhar. Tô com Bruno Milhozzi, Júlia Apolo e também com a Gabi Santos, porque ontem o Corinthians, com Romero 2 vezes e Wesley, despachou o Cianorte por 3-0. Que jogo, hein? Senhoras e senhores, cravei quem ia fazer os gols. Nossa, mas tem que... Também assim, tem que chamar atenção. Palmas, tem que chamar. Não, mas é o programa de palpite também, palmas. Apesar de ontem a gente não ter feito palpite, a gente falou aqui sobre o Corinthians, e a gente tava falando há bastante tempo, na verdade, sobre essa mudança no ataque, porque não ia ter Pedro Raul nem Yuri Alberto, então o Corinthians ia precisar de opções, e as opções ali na frente, a gente tinha pensado que poderia ser o Pedro, Henrique, Wesley, Romero, ali tinha outras possibilidades também pro Antônio Oliveira, mas respondendo a pergunta, não dá pra cravar que o Antônio Oliveira já deu certo no Corinthians. Eu acho que você falar assim, olha, o treinador deu certo, é pouca amostra ainda. Acho que o Corinthians precisa passar por alguns jogos mais difíceis também. Não que o Cianorte, meu Deus, só valia uma vaga na próxima fase, valia dinheiro, R$1 milhão. Vale muita coisa, né, você avançar de fase na Copa do Brasil, mas não dá pra, pelo menos pra mim, ainda é cedo pra cravar que o Antônio Oliveira deu certo. Até porque... Mas é uma mania de achar que o rival não pode se dar bem. Não, mas eu sou defensora do Antônio Oliveira, vamos lá. Eu e PDV defendemos o Antônio Oliveira desde quando ele era especulado no Corinthians. Eu sou o cara que tá mais, na mira. Tô de olho nele também. Pagar a língua, tá? Então, olha aí, tá vendo? E eu nem sou corintiana. Tá vendo? Meu fone até jura? caiu. Ninguém tinha imaginado, mas... Conclua, Gabi. Não, mas é só isso que eu queria colocar aqui, que ainda não dá pra cravar que ele deu certo, porque não tem amostra suficiente pra isso. Apesar de ter ali o jogo 4 jogos, hein? Teve o jogo, mas o jogo mais difícil pra mim que foi contra o Palmeiras, que ali o Corinthians tinha 2 jogadores a menos, foi atrás do empate, mostrou que consegue ter um poder de reação. Mas acho que ainda precisa, sim, de mais amostras e de jogos mais difíceis também. Passando pra próxima fase, no mata-mata, a gente vai ver o nível do Antônio Oliveira nessas competições de mata-mata, que aí sim elas podem dar um parâmetro melhor do trabalho dele. É isso aí, fala Martelli, Gabi, um abraço pro amigo ligado aqui no Resenha Segurobet, pra Ju também sempre conosco. Cara, não dá pra falar que já deu certo. Antônio Oliveira já dá certo, a gente vai ter que esperar pra ver Campeonato Brasileiro, ver o desempenho do Corinthians em jogos mata-mata, além da Copa do Brasil, que é um jogo que não serve de parâmetro, que é a equipe do Cianorte. Mas, para o que ele foi contratado nesse começo de trabalho, ele tá rendendo. Ele tinha que tirar o Corinthians dessa zica, tirar o Corinthians dessa sequência muito ruim. E ele chegou e de cara já deu outra cara, outra dinâmica para esse time. Teve aí a ajuda de alguns reforços que chegaram, teve aí alguns jogadores que estão rendendo mais com ele do que renderam com últimos treinadores. Mas só de tirar o Corinthians daquela nhaca que tava, daquela energia negativa... Mudou, né, Brunão? Muda o clima, já dá uma amenizada, né? Não, mas mudou demais. O Corinthians hoje, eu não vi o jogo inteiro ontem, mas ele tem outra postura. É outra postura. Ele é um time ofensivo, ele é um time que busca o gol. E calma. É um time totalmente diferente do Mano Menezes. Não. Eu tô calmo, cara. O que foi? O Bruno só faltou mandar um torcedores calma. Torcedores calma. Não, mas peraí, cara. Contra o Palmeiras... Ok, mas no Palmeiras ele tava sem o Maicon e errou na escalação. Não tem como a gente avaliar, mas condicionou. Ninguém joga contra o Real Madrid agora. Ninguém joga contra o Palmeiras. Então você tem que avaliar com o que tem. A sua ponderação é importante, não é pra achar que entreguem as taças, mas a gente tem que olhar a postura. O Mano, quando perdeu pro Novo Horizontino, por que a gente avaliou também? Perdeu pro Novo Horizontino, perdia pro São Bernardo, perdeu pro Ituano. Então é assim, aí quando perde pra esses times serve pra avaliar, mas quando ganha desses times não serve? Serve. Eu acho que o fator anímico também é importante, né? O emocional, porque o Corinthians com o Mano, cara, começou a temporada, vamos ser sinceros, sem expectativa nenhuma. Começou a ver os jogos ali, o Corinthians ganha primeiro do Guarani, um gol do Romero, depois só jogos ruins. Então você tem um técnico novo, dá esse gás novo até pro torcedor voltar a acompanhar, falar, pô, vamos ver o que esse cara tem de ideia, vamos ver o que ele vai mudar no meu time. Eu acho que esse... clima já muda, né? Já é melhor pro torcedor acompanhar o time, ter mais vontade de ver o Corinthians jogar e nada como um jogo contra o Palmeiras da forma que foi, né? Pra abraçar o torcedor ao longo de uma temporada muito longa. E até, você comentou sobre o jogo contra o Guarani, o torcedor tem a plena consciência de que naquele jogo, apesar da vitória, o Corinthians não jogou bem, o Corinthians jogou muito mal. É porque teve ali um adversário que conseguiu jogar pior do que o Corinthians. Mas nesse momento com o Antônio Oliveira, acho que dá um respiro maior também. Uma coisa bem bacana é que a torcida não tá pegando no pé dele, né? Até nem tem por que pegar no pé. Mas geralmente quando é um treinador que não tem tanta bagagem assim, um treinador que tem poucos trabalhos, a gente falava sobre isso, né?
né? Atlético Paranaense, Curitiba, Cuiabá, não eram trabalhos tão grandes assim, né? Até aquele medo de, será que ele vai ser um Thiago Nunes 2.0, que não vai dar certo em outro clube? E ele não, tá mostrando que tá conseguindo fazer um bom trabalho e com um elenco que é limitado. Não dá pra gente colocar que mesmo com as peças novas, o Corinthians já é um grande time, não. Mas eu acho um bom time, tá? Não, são bons jogadores, mas ainda é um elenco limitado. Por exemplo, se a gente coloca do lado ali de Flamengo. Eu acho que é um elenco que é bem limitado, né? Ele tá fazendo muito com um elenco que ainda tá se encaixando, ainda tá indo pra frente.